Oi, gente, boa noite. O som tá bom aí para vocês? Se quiser, pode falar aí no chat se tá bom o som. Tá, eu vou começar aqui. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a essa live que vai ficar disponível aqui nesse canal, que quer ver você prosperar. Aproveite esse episódio de uma forma diferente, dessa série que te deixa sempre mais perto da vida dos seus sonhos. E assista mais um conteúdo de Essa é a Vida que Eu Quero. Aqui falamos sobre como você pode melhorar sua qualidade de vida e, em momentos de quarentena, aproveitar aquela 1 hora a mais com a pessoa que você ama, com o seu filho, com a sua família, usando métodos simples na nossa vida cotidiana. Eu sou a Raiceles e o meu desafio de hoje é abrir a caixa de Pandora para você. O assunto que vamos falar nessa live é polêmico sobre alguns aspectos, mas é fundamental para que todos nós que queremos realizar os nossos sonhos, precisamos nos descobrir, amadurecer para dominar esse assunto. Ele é um precursor para que possamos obter sucesso em nossa busca. O tema que eu apresento hoje para vocês é a vocação. Antes de falarmos sobre esse tema, temos que pensar sobre o seu significado. Vocação é uma palavra que vem do latim de vocare e significa chamar. É interpretado como um chamado a um propósito maior ao qual nós somos atraídos. Para algumas pessoas, a vocação ela é percebida como um talento, uma aptidão natural, uma capacidade que se destaca e é algo que nos completa como seres humanos. A gente tem vocação quando assim, a gente sente um desejo de praticar essa coisa, ou melhor, pode-se dizer que sentimos que somos parte do mundo em que essa ação se desenvolve, e por isso achamos que podemos desempenhar um papel nesse mundo. Eu fico me perguntando quais as minhas vocações e minhas paixões, o que dá brilho nos olhos, e o que me faz sentir vontade de sair da cama correndo. As vocações não se tratam apenas daquelas religiosas e profissionais. Também envolve talentos e está intimamente ligada à nossa personalidade. E podem ou não se transformar em alguma profissão. É tudo aquilo que te faz sentir mais vivo. Seguir as suas vocações podem fazer com que você conquiste mais rápido o seu estilo de vida desejado, se isso for bem planejado. Porém, esse chamado precisa de uma contrapartida, de uma ação por parte de quem deseja. Depois a gente descobre se a gente precisa, quais as habilidades e aptidões a gente precisa desenvolver para a gente conseguir todo o potencial dessa nossa vocação, para a gente conseguir atingir esse potencial. E agora, ainda mais agora, né, gente, com esse tempo de quarentena, né, vem uma grande pergunta: o que nossas vocações podem fazer por nós e como a gente pode usar isso em nosso favor? Para responder essa pergunta, primeiro a gente precisa olhar para dentro. E realmente a gente precisa mergulhar de cabeça no autoconhecimento. Esse é o ponto fundamental para descobrir e realizar as próprias vocações. Porque, através dele, do autoconhecimento, a gente pode se conectar com as nossas características pessoais mais marcantes. Uma pessoa pode gostar de matemática, mas a vocação, aquilo que faz o coração dela acelerar, é a música. Ela pode gostar de cozinhar, mas o que acelera o coração é a reunião da família ao redor da mesa para comer. Gostar de se doar porque ela sente prazer em cuidar do próximo. O autoconhecimento é para a vida toda. Nós somos seres em metamorfose, a gente está sempre mudando, a gente
é um ser que está em constante mudança, em constante aprendizado e crescimento também. Nossos desejos, as nossas vontades, elas podem mudar no decorrer do caminho e o nosso caminho também, à frente também pode se transformar, né? E, assim, para reconhecer quais são as suas vocações, é preciso que você reflita sobre seus pontos positivos e negativos. Você pode criar até uma tabela, né? Separar uma tabela e criar, e de um lado escrever seus 5 pontos positivos mais marcantes, aqueles que são mais presentes na sua vida, e os 5 pontos que você considera como defeitos, né? Você pode fazer uma listinha, 5 de cada lado você coloca. Não precisa, sem julgamento, gente. Não tem julgamento aqui. Apenas você precisa ser sincero com você mesmo, tá? E você pode se surpreender positivamente com o resultado, porque com essa lista você vai saber tudo que você precisa melhorar e tudo que você precisa focar. Você pode melhorar tudo aquilo que você considera um defeito para você, e você pode focar nos seus pontos fortes. Se aquele é seu ponto forte, você pode usar ele em seu favor e aproveitar disso. A gente estava falando, como que a gente pode usar a vocação na quarentena? Quais são seus pontos fortes? Ele te dá uma direção para qual é a sua vocação. O que você pode fazer que pode melhorar sua vida hoje? O que pode fazer, o que você pode fazer que pode melhorar o seu meio, que pode melhorar a sua comunidade, tudo que está na sua volta, né? Que quando a gente fala comunidade, a gente não está falando necessariamente de fazer algo para a cidade toda ou para o bairro todo, não é isso, mas quando você melhora o seu ambiente e o ambiente à sua volta, você automaticamente está gerando uma melhoria para o ambiente como um todo. Porque se cada um faz uma parte, quando você junta todas as partes, você tem um todo. Então, é necessário que você faça uma autoanálise sobre o seu estilo de vida. Aqui nesse canal tem um vídeo inteiro falando sobre esse tópico de estilo de vida. E é bem legal porque tem vários exercícios para você que ainda não sabe como você deve planejar um estilo de vida, como que é seu estilo de vida atual. Lá tem tudo explicando direitinho, e quando eu postar esse vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ver. O que você pode fazer hoje para ficar um pouco mais próximo onde você quer estar? Na verdade, é isso. A gente está falando um pouco disso quando a gente fala estilo de vida. O seu estilo de vida, dos seus sonhos, ele diz muito sobre as suas preferências e, portanto, em algum ponto do seu cenário ideal, você tem a sua vocação, você tem uma paixão, você tem aquele assunto que sempre aparece nos seus bate-papos, sabe? Aquele happy hour, quando você senta e sempre surge um assunto frequente, geralmente tem algum assunto que a gente sempre coloca nas rodas de amigos da gente. Aquilo ali também te dá uma dica sobre quais são suas vocações, quais são seus desejos, quais são seus interesses. Ao reconhecer sua própria personalidade, entender como ela interfere de forma positiva ou negativa todos os aspectos da sua vida, fica mais fácil e nítido qual o caminho natural que te aponta suas vocações. E para ficar mais interessante essa autoanálise, se pergunte, né, se você tivesse só mais um dia de vida, o que você faria, né, nesse tempo? Como você usaria suas últimas 24 horas?
Pensa nisso, não é aleatório, pensa realmente, se você tem um dia de vida, o que você faria com suas últimas 24 horas? Isso te dá uma outra perspectiva para saber quais as suas capacidades e habilidades. É fundamental você experimentar, tentar descobrir o que faz parte do seu dia a dia, o que faz parte dos seus interesses, ver o que combina mais com você. Na verdade é isso, o que combina mais com o seu estilo. Você precisa conhecer bem seu estilo de vida para você começar a entender quais são suas capacidades e suas habilidades. Porque a vocação, ela é extremamente importante nas nossas vidas, porque ela pode nos orientar, além de espiritualmente e profissionalmente, nossos hobbies, ou até funcionar como aquela válvula de escape, uma distração positiva para o cérebro, para dispensar aquelas tensões do dia a dia, aquele estresse, sabe? Afinal, nem todo mundo que gosta de surf quer ser surfista profissional, entende? Nem todo mundo que pinta quadros vive de arte. Ele pinta quadros, ele pinta como quase como uma meditação, é uma meditação para ele. Os voluntários também, eles não ganham dinheiro para si com as suas ações, muito pelo contrário, eles estão doando tempo, às vezes dinheiro mesmo, e outras habilidades, né? Porque ele pode doar conhecimento também. A vocação, ela pode ser vista como um objetivo maior, né? Muitas vezes, o seu trabalho pode servir como uma ferramenta. Ela não é o seu trabalho não é necessariamente sua vocação. Esse trabalho pode servir como uma ferramenta para você atingir aquele objetivo, para você se tornar e atender aquele chamado, né? Nem sempre o que você está fazendo é a sua paixão. É lógico que você pode muito conseguir. Você pode, sim, unir os seus interesses pessoais com seus profissionais. Você pode colocar muito do que você tem como vocação no seu dia a dia, no seu trabalho profissional, mas nem sempre isso é uma coisa possível. Mas, apesar de não ser possível, algumas vezes não ser possível, você conectar o seu trabalho, o seu lado profissional com a sua vocação, é importante ainda assim que você tenha a sua vocação. Se você gosta de praticar algum esporte, se você gosta de cozinhar, se você gosta de viajar e não tem como trabalhar com isso, ou de repente você não tem uma área específica, não tem oportunidade para trabalhar com isso, ou acha que trabalhar com isso pode te tirar algum prazer da sua vocação, você pode simplesmente usar o seu trabalho com coisas que você goste de fazer para chegar na sua vocação, né? Como quem gosta muito de cozinhar e às vezes não pode trabalhar como cozinheiro, mas ele pode simplesmente, com o trabalho dele, conseguir recurso suficiente, pode fazer isso para a família no fim de semana, pode usar isso para reuniões pessoais, para o trabalho mesmo, pode fazer de várias formas diferentes. Já, só um minutinho aqui, para ver uma coisinha. Muito interessante aqui, um ponto bem legal. Tem algumas coisas que podem dar uma dica muito legal, que existe alguns indicadores de perfil de personalidade. Aqui, e é muito interessante isso. Hoje a gente tem vários métodos, né, para descobrir o perfil de personalidade, e eu estou vendo um aqui, gente, eu vi um aqui muito legal,
que dá até 16 tipos, assim, combinações de personalidade, que tem o ativista, mediador, defensor, aventureiro, tem vários tipos de personalidade, que quando você faz algum teste desse, deve ter vários testes gratuitos aí na internet, bem legais, que você pode ver e, de repente, usar essa informação para traçar, assim, qual que seria o seu objetivo de vida, porque quando a gente fala de vocação, a gente está falando muito de... como é que a gente pode dizer? A gente está falando muito de propósito. A gente está falando de um propósito de vida. Quais são seus sonhos, o que você deseja, o que você quer realizar e qual é o legado que você quer deixar. Porque sempre quem tem uma vocação, sempre quem recebe um chamado, é para realizar uma ação, porque é um chamado para ação. E sempre que você realiza uma ação, essa ação, ela te dá um resultado. Esse resultado é o seu legado. Então, assim, o que você deseja como pessoa de deixar como legado? Como você quer ser lembrado? O que você quer deixar para o mundo? O que você quer deixar para os seus filhos, para a sua família? E aqui a gente não está falando de herança, a gente está falando de legado, que é uma coisa muito maior, ensinamento, como o que você deixou, como que isso afeta a sociedade na sua volta, como afeta a sua família. E então é muito importante, quando a gente fala de vocação, do que a gente tem, o que a gente entende como propósito, para a gente conseguir realizar nossos sonhos, para a gente conseguir expandir e para a gente deixar nosso legado. E o nosso legado vai muito além do sangue, vai muito além de herança. O nosso legado é o que é a nossa memória no mundo. Imagina os grandes pensadores, os grandes músicos, que o legado deles atravessam gerações e até séculos, e nisso tudo você deixa algo para o mundo, não é só algo para os seus filhos, não é só ensinamento e tal, mas você deixa um legado. Qual é o seu legado maior? Talvez não seja algo grandioso, que atravesse gerações, que atravessem séculos, milênios, mas, assim, você pode fazer uma pequena coisa hoje, que isso vai desdobrar num monte de benfeitorias, de iniciativas, porque quem descobriu como produzir o fogo lá atrás não tem ideia do que desencadeou isso e do salto evolutivo que a humanidade trouxe para a gente, por exemplo. Então, quando a gente fala de legado, a gente está falando de como a gente realizou tudo que a gente entende como vocação, tudo aquilo que a gente teve um chamado. E como você pode usar isso nessa quarentena, principalmente para você que está dentro de casa, que não pode sair, que não pode fazer nada. O que você pode aproveitar, se você ainda não sabe qual é o seu propósito maior, você pode aproveitar muito esse tempo para pesquisar, para estudar, porque a gente precisa sempre estudar. A nossa vocação, ela vai mudando com o tempo. A cada fase da nossa vida, a gente muda um pouco a nossa personalidade, porque tem uma coisa chamada experiência que a gente ganha ao longo do tempo. Então, cada vez que a gente ganha experiência, é como se a gente tivesse, eu que sou engenheira, né, a gente tem muito o chamado ajuste de projeto, que é quando você vai colocando os seus projetos na prática, você tem que ir fazendo ajustes para ele alinhar com a realidade,
mas ao mesmo tempo você tem que moldar a sua realidade. Você não pode deixar que a realidade molde o seu sonho. Você tem que moldar o seu sonho à realidade, fazer com que ele aconteça na sua realidade. E isso não precisa ser feito tudo de uma vez. Normalmente, um grande sonho, ele começa dividido em várias etapas e pequenos processos. E a vocação, ela pode indicar para a gente, ela pode dar uma pista muito grande de como é o caminho mais, não digo mais fácil, porque fácil é muito relativo. O que é fácil para um pode ser muito difícil para outra pessoa. Mas é o caminho mais prazeroso, é o caminho que te dá vontade de seguir. Como, por exemplo, quando você é muito apaixonado por algo, você gosta muito de fazer alguma coisa, você tem um hobby muito forte, e tem algumas complicações para você fazer seu hobby. Então, normalmente você vai ter algum dia da semana que você vai se esforçar um pouco mais e ficar acordado até mais tarde para praticar o seu hobby. De repente é tocar um instrumento, né? Que você não pode tocar durante o dia, você só vai tocar no fim de semana, ou até mesmo para a galera que gosta aí, para os meninos, principalmente, que gostam de futebol, gostam muito de jogar futebol, vai ter pelo menos um dia da semana que ele sabe que ele vai jogar o futebol dele lá, uma vez por semana, que ele vai chegar mais tarde em casa, que vai cansar pra caramba, mas ele não deixa de fazer isso porque ele ama fazer isso. Então, assim, hobby também pode ser entendido como vocação, tudo aquilo que você deseja, que te dá prazer e que te faz bem, e faz bem para o próximo, e faz bem para a comunidade, faz bem para o seu círculo social como um todo, pode ser entendido como vocação, e também ele pode, essas pequenas coisas que parecem ser coisas cotidianas, elas podem fazer parte de algo maior, elas moldam a sua personalidade, e elas também fazem parte da criação do seu estilo de vida. Tudo isso junto é você tentando se expressar para conseguir realizar a sua vocação. Então pensa direitinho qual que é o seu principal desejo, qual que é a sua principal vocação, o que você almeja de verdade, sonha grande, coloca isso no papel, pensa nas suas 5 melhores qualidades, pensa nos seus 5 piores defeitos, trabalha isso, aproveita esse tempo em casa para pesquisar, para estudar, para fazer várias coisas. Olha, eu também estava olhando aqui outra matéria super interessante que falava dos tipos de inteligência que a gente tem, né? Que são vários tipos, não é só inteligência emocional e inteligência racional. Existem outros tipos de inteligência também, que tem a interpessoal, intrapessoal, inteligência lógica, espacial, motora, linguística, musical, naturista, existencial. Então, assim, tem vários tipos de inteligência. Você também fazer uma pesquisa e descobrir quais as suas inteligências são mais desenvolvidas, porque é natural de todo ser humano desenvolver mais algumas do que outras. Você saber quais as suas inteligências, quais as suas capacidades são mais desenvolvidas, você também pode abrir aí um mundo novo para você, algo que você nunca tinha pensado em explorar, alguma coisa que você nunca tinha pensado em fazer, em explorar, e você pode descobrir que isso é uma habilidade natural muito interessante e muito prazerosa, porque normalmente, quando você tem habilidade de fazer algo, é porque você se sente bem fazendo aquilo, é algo prazeroso.
Normalmente, quando você tem habilidade para fazer algo, aquele algo é prazeroso. Então, eu recomendo bastante para que vocês identifiquem qual o tipo de inteligência de vocês que é mais desenvolvida, né? E qual o tipo de personalidade cada um tem, para que você possa ter um indicativo ali. Aquilo não é um martelo, não é uma batida final do martelo, não é um julgamento isso daqui, para falar assim, sua vocação é X, porque também existem aquelas pessoas que têm um propósito tão grande, mas tão grande, que está acima das habilidades naturais, que a pessoa desenvolve a capacidade sem ter habilidade natural. Ela desenvolve a capacidade e a habilidade com o tempo. Tem algumas pessoas que têm mais facilidade, outras pessoas que têm menos facilidade, simplesmente porque o propósito dela é tão grande que, apesar da dificuldade que ela encontra, o desejo dela de conquistar aquilo é maior. É por isso que eu digo, não existe caminho fácil. Fácil é relativo. Algumas pessoas têm mais facilidade, têm uma habilidade natural, outras não têm, mas têm um desejo forte, têm um propósito forte e conseguem expandir aquilo para o mundo, né? Conseguem romper barreiras, conseguem ultrapassar os obstáculos que ela precisa, que ela não teve de capacidade natural, ela consegue romper aquilo e chegar no propósito dela e alcançar a vocação dela, né? Então, assim, não existe almoço grátis, né? Tem aquela famosa frase, não existe almoço grátis. Em algum ponto, você vai precisar fazer algum esforço, você vai precisar sair da sua zona de conforto, mas se você pensar no resultado e o que você vai ter lá na frente, quando você atingir, você conquistar e você realizar a sua vocação, aquilo para o que você foi chamado, aquele chamado que você escuta, né? Aí você vai se realizar, pelo menos naquele desejo. A gente pode ter várias vocações, a gente pode ter vários chamados, e ao longo da vida a gente pode conquistar vários legados. Vários legados não, desculpa. A gente pode conquistar vários objetivos e deixar um legado muito grande disso tudo. Então, o que eu queria deixar de mensagem aqui para vocês hoje é que eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. O meu propósito de vida, o meu chamado, né, a minha vocação é ajudar as pessoas a terem mais qualidade de vida, a ter mais autoconhecimento e fazer uma autoanálise profunda das coisas que cada um precisa fazer para se desenvolver e se relacionar e ter uma vida com mais qualidade, com um estilo de vida legal. Então, assim, esse é o meu propósito, esse é o meu chamado, essa é a minha vocação. E eu gostaria muito que vocês encontrassem, cada um, a vocação de vocês. Eu vou ficar por aqui hoje. Gostei muito de fazer essa live, de falar isso com todos vocês. Eu deixo aqui um beijo muito grande e até o próximo episódio de Essa é a Vida que eu Quero. Um beijo. Tchau.